pessoal, sejam bem-vindos a mais um Histórias de Fogão. O Histórias de Fogão, uma nova temporada, com novos chefes, novos mesmo. Vocês podem acompanhar aí que nós estamos trabalhando aí com aquela gurizada, com vontade, com determinação, com amor à culinária, mas que tem muita história para contar, já, mesmo sendo pessoas super novas. Estamos aqui com o chefe Gui, mais conhecido como Guilherme. Gui para os íntimos, né, Gui? Gui para os íntimos. Gui para os íntimos. Guilherme, obrigado por nos receber aqui, viu? Obrigado mesmo, cara. Guilherme, fala um pouquinho para nós dessa tua história, dessa ligação tua à culinária. Então, eu agradeço a oportunidade de também estar participando aqui do programa, pelo convite, me sinto honrado. Eu comecei desde muito novo essa paixão pela gastronomia, até estar gravando aqui na casa da minha avó, onde tudo começou. É um privilégio muito grande para mim. Eu comento que eu cozinho desde os 8 anos, assim, que a avó me deixava no balcão da cozinha dela, enquanto a gente ia, ela fazia as coisas dela, como a casa é um pouco grande, eu ficava cuidando, ela pedia, cuida pra não queimar cebola. Legal. Eu falo que o perfume da cebola devia, o boticário, enfim, devia fazer um perfume de cebola africana. O pessoal tinha que trabalhar esse odor. Exatamente. Daí, só que eu sempre fui falando no colégio, eu quero gastronomia, e fui parar no direito. Certo. Fiz 2 anos de direito. Só que eu mais falava de cozinha, falava de comida e fazia comida. Certo. Então, eu fiz 2 estágios. E um eu falava e o outro eu fazia. Que a gente tinha que almoçar e eu fui inventar de falar que eu sabia cozinhar. E acabou surgindo a oportunidade de eu fazer almoço para quase todos os dias, né, digamos assim. Legal. E no final de 2016 eu iniciei um projeto de fazer hambúrguer gourmet na casa das pessoas. Um projeto de cozinha itinerante. E foi alguma coisa que eu vi que era o que eu gostava, mas eu permanecia no direito. Ia bem e tal, mas não era o que eu gostava realmente de fazer. Era por uma questão mais financeira. Claro. Não era aquele amor, aquele envolvimento. Exatamente. Daí, no final de 2016, eu saí do fórum onde eu fazia parte, né, de São Marcos. E daí, realmente abrindo meus olhos. Falaram assim, olha, realmente o que tu gosta de fazer é cozinhar, tu tá perdendo dinheiro. Foi aqueles teus colegas do qual tu perdia muito tempo, ao invés de trabalhar nos processos, né, conversar sobre culinária. Exatamente. Trocar informações. Exatamente. Então, a partir daí, 2017, eu começou realmente minha carreira. Com 19 anos, eu fui... O primeiro restaurante que eu participei foi o restaurante Gautama, aqui em Caxias do Sul, que é vegetariano e vegano. Depois eu tive que interromper um pouco por causa de uma cirurgia que eu tive que fazer no joelho. Fui pro restaurante Porto Container. E após que eu saí de lá, eu decidi realmente abrir novos horizontes. Certo. Que foi a atitude que eu tive de ir para São Paulo, no qual eu tive que me privar de muitas coisas, guardar dinheiro, que foi realmente algo muito bem pensado para fazer. Certo. Eu já sabia que lá era um mercado muito grande para a nossa profissão e eu já fui muito consciente do que eu ia enfrentar, do que eu ia encontrar lá. Bacana. Como eu tinha alguns parentes, eu sempre adiava uma viagem lá, de visitar eles, e adiei até que chegou um momento que a oportunidade profissional de lá, onde eram os primos do meu pai, que eu fiquei alojado lá com eles. E eu cheguei dia 18 de março desse ano, dia 19 eu já estava trabalhando num projeto de cozinha itinerante lá. Então a gente cozinhava em Vila Madalena, Pinheiros, eu não ficava preso em nenhum cardápio, nenhum local. Então eu já cheguei lá trabalhando com cozinha árabe, depois a gente foi pro lado de peixe, depois eu fui pro meu lado, que é a cozinha italiana, e sempre comida de boteco, assim, em porções. Peraí, mas agora tu me chamou a atenção para uma coisa bem interessante. Nós pulamos uma parte aí, pelo que eu entendo. Como é que tu adquiriu experiência para trabalhar com comida árabe? Explica um pouco mais isso. Então, foi sempre pesquisando, eu sempre estudei por conta. Desde muito novo, como eu comento, surgiu sempre esse interesse de pesquisar, entender o que cada ingrediente significa, o que cada ingrediente combina com cada coisa. Bacana. Eu comento, eu não tenho ainda nenhum curso em relação à gastronomia. O que eu tenho é essa tal experiência. Eu interpreto isso como se fosse um dom, no caso, digamos assim. Com certeza. É por isso, justamente por isso, que eu te fiz essa pergunta. Porque é interessante essas informações
porque tu realmente é muito autodidata, eu noto que tu é bem desenvolto a isso. E cara, tem que amar o que faz, Verdade. não tenho dúvida nenhuma. E aí, quem mais tu aprontou aí depois? Lá em São Paulo eu vivi 4 meses lá, Certo? que valeu por, eu acho que uns 2, 3 anos aqui em Caxias. Bacana. Então, aprendizado de vida, eu falo que foi uma escola de vida, porque a gente tá fazendo o que a gente ama, e Caxias é muito pequeno, perto de São Paulo. Eu tinha a visão que Caxias era muito grande. Eu demorava 2 horas e meia pra ir, 1 hora e meia pra voltar, tinha que enfrentar coisas que era eu e eu. Então eu aprendi a lidar comigo, foi uma escola de vida realmente, que eu interpreto essa ida pra lá. É um mundo louco, a cidade não dorme, ninguém é de ninguém, é outro mundo. Eu falo que tem o Brasil e tem São Paulo, porque é outro país. A diversidade de povos, tipo, cada bairro tem um tipo de cultura lá também. Cultura gastronômica também é muito Cultura gastronômica é muito rica, então eu tive a oportunidade de trabalhar com coisas que aqui não se encontra, que é tipo maxixe, alho negro, poaçu, bacuri, queijo manacá, queijo curió, tipo coisas que realmente tu não encontra aqui em Caxias. Certo. Por não ter também o mercado municipal, que a gente sente muita necessidade dessa questão. Então eu tive a oportunidade de ficar 3 meses e meio nesse projeto de cozinha. Por alguns motivos eu resolvi voltar. Alguns projetos que eu tenho aqui em Caxias. E foi uma experiência, assim, absurda, assim, sabe? Eu consegui viver a gastronomia mesmo, assim, respirar, tipo, dia e noite, a cozinha. Claro, é uma rotina, a gente tem que entender que a gente leva uma rotina, assim, muito puxada. Certo. Porque lá eu trabalhava, tipo, 16 a 20 horas, digamos assim. Então, tem esse bônus, mas também tem o ônus da nossa profissão, porque É verdade. a valorização, assim, ainda falta amadurecer a parte da valorização, de entender, principalmente aqui no Sul, um pouco mais, aceitar a gastronomia em si. Eu não tô falando da alta gastronomia, mas eu tô falando de levantar mais o pensamento do pessoal aqui, sabe? Na verdade, eu acho que neste tempo, esses últimos 4 anos, já tem mudado bastante a cultura caxiense. Por ter pessoas de outras cidades já morando em Caxias do Sul, mas isso que tu falou é uma parte extremamente necessária. O mercado público, um incentivo à gastronomia, aos cursos de gastronomia mais viáveis, até financeiramente, para que o pessoal mais novo, até os mais velhos, possam se reciclar e trabalhar mais essa influência de culturas, né? Porque realmente tem mudado, mas ainda falta um espaço para a gente adquirir muitos produtos, muita variedade, né? Exatamente, às vezes a gente precisa de uma coisa simples, de uma receita, que muda totalmente o sabor no final. E a gente não consegue encontrar, então a gente tem que improvisar com o que a gente tem de acesso aqui, né? Digamos assim. Sim. E me fala um pouco mais, você está falando dos teus projetos. Quer falar um pouco desses teus projetos? Posso falar sim. Por favor. Então, eu tô com um projeto com a cervejaria Ordeu aqui em Caxias, de harmonização. Legal. É um projeto que a gente vai unir outro mundo, que é o da cerveja artesanal, que eles também estão com ideias de fazer algumas cervejas orgânicas também. Certo. E a harmonização do prato, da comida com a cerveja. Eu tô trazendo para Caxias a primeira vodka orgânica do país, que é a vodka Tive. A gente tá só vendo os últimos detalhes para lançar ela de vez aqui em Caxias. Olha que bacana. Eu entrei para um projeto de cozinha slow food, que valoriza muito o orgânico, desde o produtor até o alimento final. Eu entrei para a Federação Italiana de Cozinha, agora, voltando para Caxias, deu aprovação, que é uma oportunidade assim, que eu não imaginava que eu ia receber com a idade que eu tenho. Tem alguns projetos com restaurantes aqui, com eventos também lá em São Paulo. Legal. Tem uma parceria também que eu acabei fazendo lá de uma marca de roupa, que a gente tá com a ideia de lançar no final do ano uma camiseta toda personalizada, de hambúrguer, assim, voltando com skate, pra realmente assinada por mim. Deixa eu ver o que mais. E o que sobra de tempo de todos esses projetos para cozinhar com aquela avó querida? Então, a avó eu comento, né? É minha inspiração. Tipo, todo mundo
todo mundo comenta assim, quem tu se inspira? Todo mundo fala chefe tal, chefe isso, chefe aquilo. Eu falo minha avó. Por quê? Porque é aquela questão da raiz, sabe? De onde eu venho, do berço de onde eu nasci. Claro. Eu cresci na casa dela, vendo ela cozinhar, vendo... tanto é o prato que eu escolhi hoje pra fazer, remete muito ao que eu vivia na época, de ver ela preparar massa e sujar fogão, sabe? Era aquela questão muito boa. Então eu levo ela de inspiração pra cozinha realmente. Bom, Gui, tu está envolto em vários projetos. Sempre sobra um tempinho para a família, para os amigos e para você. E você, estudando essa receita de hoje... Vamos falar dessa receita de hoje. O que vai envolver essa receita? Então, primeiramente vai envolver muito amor, né, nesse prato. É um prato que diz muito onde eu venho, minha cultura e o que eu quero transmitir para vocês. Eu vou fazer um nhoque de batata com ragu de ossobuco. O nhoque remete muito à minha avó, realmente é uma inspiração que eu via ela fazendo, eu achava o máximo ela fazer, eu comia cru o nhoque quando ela preparava. Que legal. E o ragu é uma receita que é um molho de carne, no caso o ragu é um ensopado de carne com legumes. Certo. E que vai harmonizar o nhoque, né? Mais em evidência. Muito bem. Isso mais ou menos leva quanto tempo, mais ou menos, preparo? O preparo do ragu, originalmente falando, é 8 horas de cocção. Certo. Ou seja, 8 horas de cozimento em panela aberta. Mas hoje a gente vai fazer na panela de pressão, dá mais ou menos 40 minutos de cocção daí. Vamos dar uma boa agilizada aí, na verdade. Exatamente. Tá. E esse teu nhoque de batata tem alguma coisa que tu tenha feito diferente? Algum ponto determinado? Alguma dica? O meu nhoque é a base de purê, fazer o purê. O que eu faço realmente para temperar a água, a batata, o nhoque, é uma mistura de sal com pimenta do reino, Certo. que eu misturo para não ficar aquele, não tão salgado, mas não tão doce, para o molho conseguir ficar em mais evidência, né? Certo. Que é o objetivo do prato. Mas é bem simples mesmo o nhoque. Maravilha. Gui, cara, eu só posso de novo te agradecer muito por estar aqui. E vocês vão acompanhar essa receita maravilhosa e vamos experimentar ele no final. Vamos ver se dão uma nota para ele. O problema maior não é o MasterChef. O problema maior, amigo, é a votação do teu público de casa. Nossa, o público de casa. O público de casa, eu sei que tem um público de casa exigente. Na verdade, tu tem um fã-clube em casa, né? Tem um fã-clube, exatamente. Fã-clube em casa, que são também críticos gastronômicos, né? Vamos aguardar, acompanhe o programa e, gente, sigam aí conosco, porque tem muita coisa legal acontecendo no História de Fogão de hoje.
Bom, pessoal, encerramos aqui o nosso prato e o chefe Gui, ou o chefe Guilherme, fez um prato aqui, fica até difícil de falar, viu, Guilherme? Porque o cara começa a falar, começa a salivar, não combina muito, enche a boca, entendeu? Como enche os olhos. Ragu de carne com nhoque de batata. É isso? Exatamente. Bah, gente. Bah. Não dá. Dá pra falar e comer ao mesmo tempo. Fica bem complicado. Cara, sensacional. Obrigado. Sensacional mesmo. Obrigado. No ponto tudo, e quem sou eu pra fazer a crítica a um prato? Ainda mais um prato delicioso. Cara, maravilhoso. Eu vou ter que ficar aqui comendo, né? Enquanto o pessoal trabalha, viu? Fazer o quê, né? Faz parte do show, né? E, gente, agora eu sei porque vocês tratam com tanto carinho esse vídeo, viu? Vale a pena. Elogiado. E aqui vamos acabando mais um Histórias de Fogão. E lembrando que todos os sábados, às 10h30 da manhã, nos domingos e nas terças, reprisamos o programa. Histórias de Fogão no canal 14 da NET, Caxias do Sul, e em todas as redes sociais, viu? Instagram, o blog, muito breve um novo site e muita coisa legal nessa nova temporada. Histórias de Fogão, sua nova temporada e ó, muita receita bacana, viu?